Eu sempre tive muito medo de mudanças. Eu lembro que em inúmeras ligações com os meus pais, o meu pai, né, em uma dessas ligações, várias na verdade, falou assim: minha filha, eu nunca achei que você fosse, não duvidando da minha capacidade, mas sabendo, me conhecendo de que eu era tão assim, tipo, não julgava pelo duvidoso, não jogava pelo duvidoso, né, e tudo mais. Ele falou assim: eu nunca achei que você fosse capaz de chegar tão longe quanto você chegou. Eu sei que essa frase é um pouco esquisita de falar para um filho, mas meu pai teve a melhor das intenções de falar que eu superei as expectativas que ele tinha sobre mim, sabe? Isso me impacta muito porque eu olho pra Manu de 4, 5 anos atrás e eu realmente fico pensando assim, que se essa Manu de 5 anos atrás visse a Manu de hoje, ela ia falar: a gente fez isso mesmo? Você tem certeza a gente não fez isso? A gente seria incapaz de fazer uma coisa dessa. E o vídeo de hoje é sobre mudanças e como o Senhor trabalha com as mudanças. Eu não abro muito essa parte da minha vida como imigrante aqui no canal, até porque eu acho que esse não é o foco. Mas se você não sabe, eu moro em Portugal já tem 3 anos, acho que quase 4, não, tem 3 anos. E eu sou do interior do Amazonas, então assim, imagina, do interior do Amazonas, uma menina que nunca viajou para outros estados do Brasil, que nunca saiu, tipo, o mais longe que chegou foi em Manaus, e assim, pouquíssimas vezes durante toda a vida, tipo, eu conto nos dedos as vezes em que eu fui para Manaus. É, então, assim, uma menina que tinha uma realidade totalmente diferente, não vim de uma família rica, nem nada do tipo, né? Trabalho desde os 17 anos, e assim, eu vejo o propósito de Deus em cada mudança, sabe? Até eu estava no terceiro ano quando estourou a pandemia e a gente não ia para a escola, então o que eu fiz? Comecei a trabalhar com 17 anos em hotelaria, adquiri muita experiência em uma pousada, depois eu fui para um hotel de luxo, trabalhei no hotel de luxo, adquiri mais experiência, mais conhecimento nessa área, e então vim para Portugal. E essa mudança, assim, foi muito drástica, porque eu sou filha caçula, eu sou apegada à minha família e tudo mais. Então, assim, nesse quesito foi difícil, assim, pra mim. Mas, de alguma forma, eu sempre... Assim, eu tava distante do Senhor nessa época. Mas, de alguma forma, eu sempre soube que aquilo era o certo a se fazer, sabe? Eu não entendia a dimensão do que era vir para outro país, do que era se mudar. Eu nunca tive esse sonho, nunca... Igual como eu falei, né? O meu pai me conhecendo, nunca achou que eu fosse vir tão longe, que eu fosse arriscar tanto, sem dinheiro, sem apoio, né, financeiro, assim, porque, tipo, é muito caro você pedir apoio financeiro dos seus pais, né, do Brasil, pagando em real, enfim. Então, meti a cara e vim, mudei, né, mudei de país. Mas primeiro ali eu mudei de situação, né, lá no Brasil com 17 anos. Eu encarei a possibilidade de trabalhar com algo que eu não fazia ideia de como eu nunca tinha trabalhado na minha vida, mas eu sempre tive esse anseio por trabalhar, por ter meu dinheiro, enfim, essas coisas. Então, uma mudança que foi boa, sabe, na minha vida, decorrente da pandemia, né? Porque se não tivesse na pandemia, eu ainda estaria estudando terceiro ano do ensino médio, sabe lá Deus para que rumo ia me levar. Mas o que eu tô dizendo é que esse trabalho, nessa época, nessa cidade, nessa idade, possibilitou que eu tivesse um bom emprego aqui em Portugal. Com 17 anos eu não fazia ideia que eu ia me mudar de país, que alguma vez da minha vida ia morar em Portugal. Mas o Senhor, ele começou a trabalhar ali, sabe? Então eu vejo o propósito de Deus nas mudanças, por mais difíceis que sejam. Então, eu vim para Portugal, eu vivi um relacionamento relativamente longo, houve um término, assim, que foi plano de Deus, foi coisas de Deus, né? O Senhor, ele, às vezes, ele precisa que a gente deixe o velho para que nós vivamos o novo de Deus, então foi propósito de Deus, tanto é que eu saí dessa situação completamente em paz no meu coração, sabendo que aquilo foi propósito de Deus, por mais
que eu tivesse sofrido, por mais que eu tivesse passado por uma situação muito complicada e que muita gente passa em relacionamentos terminam por causa disso. Eu nunca imaginei que eu fosse passar por isso, não era o que eu esperava, né? Mas aconteceu, e glória a Deus por isso, porque se isso não tivesse acontecido, eu não sei se eu estaria aqui, se eu estaria vivendo tudo que eu estou vivendo no momento, se eu sabe, estaria fazendo planos para mudar outra vez, ou enfim. Tudo plano de Deus para minha vida. E eu morei 2 anos e alguma coisa, numa casa muito confortável, com pessoas que eu conhecia, né? Enfim, foi um momento bem legal, mas eu tive que mudar por conta, né, do término e tudo mais. Foi duro, mas eu precisei e mudei. Saí de uma casa muito confortável, onde eu tinha pouco apoio, eu pagava muito pouco, e mudei para morar num quarto no centro do Porto, com outras 6 meninas que eu nunca tinha visto na vida, de países diferentes, culturas diferentes, tudo diferente. E o Senhor me pôs ali, naquele quartinho, que era um sótão. Na verdade, a janela era uma claraboia, assim, no teto. Mas, gente, eu vejo e eu lembro de cada momento naquele quarto e eu só glorifico a Deus, porque em momento algum eu me senti sozinha. Eu lembro que as pessoas olhavam pra mim assim, com pena, sabe? Do tipo assim, poxa, mano, você, né, vai sofrer, ou você vai pagar tanto por estar num quarto. Mas o meu coração tava tão feliz porque eu sabia que eu tava obedecendo a voz do Senhor. Sabe? Que aquela decisão difícil que eu tomei, que aquela situação difícil que eu enfrentei, era o Senhor me empurrando para sair daquele lugar, para viver o novo dele. Então, às vezes o Senhor ele trabalha dessa forma, ele te leva ao extremo, ele te tira daquela situação pela dor, porque você não foi pelo amor, que foi o meu caso. Então, eu olho assim e eu lembro dessas situações e eu fico, cara, o Senhor esteve presente em cada mudança, das mais dolorosas, das mais felizes, das mais tristes, das mais entusiasmantes. Ele sempre esteve presente. E eu olho assim, eu olho para esse momento em que eu vivi naquele quartinho pequeníssimo. E às vezes eu ficava doente, tinha que ficar sozinha e não tinha ali alguém para me socorrer, ou enfim, eu tinha que me virar sozinha. Mas eu não me sentia sozinha, porque o Senhor ele estava comigo naquele quarto. E nesses meses em que eu fiquei morando ali, eu senti tanto a presença de Deus como eu nunca tinha sentido na minha vida, sabe? Porque eu entendi finalmente que tudo coopera pro bem daqueles que amam a Deus. E que o Senhor ele nunca me abandonou, que ele nunca vai me abandonar. Mas enfim, fazendo a mudança, né, arrumando as últimas coisas lá do quartinho, eu encontrei um dos caderninhos. Se você não sabe, outra curiosidade sobre mim, eu amo escrever e eu tenho muitos caderninhos. Adoro essas coisas de adesivo, essas coisas bem criança, eu amo muito. E eu sempre escrevi desde muito pequena, é uma coisa que eu amo mesmo escrever, que eu amo mesmo fazer. E eu me deparei com esse caderninho, acho que é ou 2022 ou 2023. Não, é 2020. 2022. 2022, 2023. E eu folheando, assim, como quem não quer nada, né, pra ver o que eu tinha escrito e tudo mais. E eu me deparei com uma página aqui, que foi do dia 17 de fevereiro de 2023. Foi um dos meus primeiros caderninhos que eu comecei a escrever quando eu cheguei em Portugal. E diz assim: mudanças e uma setinha. Sempre tive muito medo de mudanças, no geral. Desde pintar o cabelo, a mudar de país, até hoje eu tenho. Temo o desconhecido, temo arriscar, temo fracassar. Mas tenho aprendido que algumas vezes sacrificar o conforto vale a pena. E tá tudo bem fracassar às vezes. Faz parte do processo de crescimento pessoal e profissional. O importante é não desistir.
E eu olho pra essa Manu, assim, de 2023 com muito carinho. Porque é uma menina muito ingênua, que não sabia o que estava por vir, mas que tinha muita esperança, sabe? Que as coisas estavam uma loucura aqui no momento em que eu escrevi isso, né? Muita coisa tinha acontecido, mas eu não perdi a fé de que o Senhor estava cuidando de todas as coisas. Eu tinha plena certeza de que o Senhor estava cuidando de todas as coisas, que o meu Pai Celestial estava cuidando de todas as coisas, de que eu era filha dele, que eu sou filha dele, e que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, eu confiava plenamente nisso, ainda que a vida tivesse, assim, um caos. Aqui, ele estava cuidando e ele estava comigo, e eu estava sentindo a presença dele comigo, sabe? E realmente eu sempre tive muito medo de mudanças, sabe? Pintar o cabelo. Eu hoje olho assim pra esse caderno e fico, caramba, a coragem que eu tive, além de sair do país, pintar meu cabelo. Eu tô, tipo assim, na minha fase mais loira. Tipo assim, nunca estive tão loira quanto eu estou agora. E era um medo que eu tinha, sabe? Muito, muito medo. Então é uma coisa boba, mas pra mim significa muito, porque eu sou uma pessoa que joga sempre pelo certo. Porque ali em casa, por exemplo, na minha família, o meu pai, ele nunca foi de sonhar muito alto, além da realidade financeira. Então, ele nunca incentivou que a gente sonhasse até para proteger a gente. Eu entendo meu pai e sei que isso é amor, né? Então, ele nunca alimentou falsas expectativas, sempre foi muito sincero quanto à realidade, sempre trouxe a gente, às vezes a gente queria voar assim, né? Sonhar maior do que tudo. E ele puxava a gente, falava, não, não é assim que funciona, você tem que pensar bem, não desencorajando a gente a ter que sonhar alto, mas assim, também não ser um sonhador, sabe, que sonha coisas completamente inalcançáveis. Então, meu pai, ele sempre foi muito certo nisso. Então, eu cresci com isso, tanto é que eu nunca nem imaginava mudar de país, o máximo era morar em Curitiba, em Belo Horizonte, coisas assim, nunca passou pela minha cabeça sair do país. E o Senhor me trouxe pra cá e me trouxe com um propósito, sabe? Eu olho assim a passagem de Pedro, tenho aberto aqui, em Mateus 14, 27. O contexto é que os discípulos estavam no mar e no barco e estava assim uma tempestade, e eles estavam com muito medo e do nada Jesus aparece ali andando sobre as águas. Eu sei, muito louco. E eles começam a falar em um fantasma e tomados pelo medo gritaram. Eu fico imaginando a cena, né? E no versículo 27 diz assim: Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. E eu olho para essa passagem e eu falo: caramba, que coragem, sabe? E você observa que Pedro, ele tomou uma decisão. Pedro, ele deu um passo de fé. Ele foi, ele teve que ir. Ele não esperou que o Senhor fosse lá no barco, pegasse na mão dele, ensinasse ele a andar. E, não, ele foi, sabe? Ele creu e ele foi. E a gente precisa disso, sabe? Mudança. Se você quer mudar de vida financeira, espiritual, você tem que tomar uma decisão. Se você quer mudar de realidade, você tem que tomar uma decisão. Se você quer mudar de estilo de vida, você tem que mudar uma decisão. Tudo parte de você tomar uma decisão, de você querer alguma coisa. Então, Pedro, ele tomou uma decisão. Ele quis e ele foi. Ele obedeceu ao Senhor, ele ouviu a voz do Senhor, ele conhecia o Senhor e ele foi. Em seguida, diz assim, no versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Eu acho que além do ato de mudança, seguindo aqui essa passagem, além de você tomar a decisão, você tem que continuar com os olhos em Cristo. Você tem que continuar crendo que Ele pode todas as coisas, que Ele já venceu o maligno. Você tem que crer que Ele cuida de tudo, de todos, e que o Senhor, Ele não dá um fardo maior do que você pode carregar. Você tem que crer na palavra de Deus. A palavra de Deus é rica. A palavra de Deus, ela fortalece. Você tem que crer que Ele é o bom pastor. Você tem que crer.
e continuar. Foca os seus olhos em Cristo, sabe? Porque como Pedro, eu fico imaginando assim a cena. Pedro ali, meu Deus, eu tô andando sobre as águas. Tipo assim, meu Deus, começa a andar sobre as águas. E aí, do nada, ele fala, meu Deus, eu tô andando sobre as águas, isso é impossível. E ele começa a olhar para tira o foco de Jesus e ele começa a olhar para as circunstâncias e ver, meu Deus, o mar tá muito agitado. Se eu começar a submergir aqui, eu vou morrer afogado, eu vou morrer. Enfim, começa aquele desespero. Ele desfocou, ele tirou os focos de Jesus. Porque, assim, na mesma proporção que a proporção daquela situação era bizarramente louca, de tipo, o mar estava super agitado. Imagina os discípulos gritando, Jesus andando sobre as águas, Pedro andando sobre as águas. Da mesma proporção que isso é, tipo assim, tremendo, né? Isso é loucura. O fato de Jesus estar ali e de Pedro estar vivendo um milagre é quase que muito maior. É quase não, é muito maior do que as circunstâncias. Sabe? Às vezes a gente tem essa mania de esquecer que Deus cuida de todas as coisas. De aumentar o som das circunstâncias e de como tá acontecendo e de querer uma explicação sobre tudo e todas as coisas e esquecer de que Deus é soberano, de que Ele cuida dos seus filhos e de que Ele corrige a quem Ele ama e de que Ele nos ama, sabe? É a questão do foco. E Jesus, ele nunca prometeu que a gente fosse feliz o tempo inteiro, de que a gente fosse, sabe, de que ele fosse realizar cada sonho que a gente tivesse no nosso coração. Até porque a palavra dele diz, né? Acho que é Paulo, posso estar muito errado aqui, meu Deus. Mas na palavra dele diz, eu vou colocar assim, na palavra dele diz que, né, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Não importa o que eu quero, não importa os meus sonhos, não importa, morreu as minhas vontades, tudo. Agora o que importa é o que o Senhor quer para minha vida, o que ele quer fazer através da minha vida, né? Então as mudanças são tenebrosas. As mudanças, elas às vezes elas fazem a gente duvidar da nossa fé. Mas elas são necessárias. Eu não cresceria tanto. Eu tenho 22 anos, eu tenho uma cabeça, modéstia à parte, muita gente fala que eu tenho a cabeça de uma mulher adulta, assim, de 35 anos, mãe de 3 filhos, casada 27 anos. Enfim, eu sei que isso é impossível, né? Se você estiver casado com 3 anos de idade. Mas enfim, entendeu o meu raciocínio? Mas foi porque eu me permiti, sabe? Foi porque eu dei um passo de fé. Foi porque mesmo ali no choro, mesmo ali na confusão de pós um término de relacionamento, do tipo, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu silenciei as vozes negativas, aquilo que Satanás estava lançando sobre os meus ouvidos, e eu ouvi a voz do Senhor, que muito, quase que audivelmente dizia, filha, eu cuidei de você até esse momento, não é agora que eu vou largar sua mão. E ouvindo essa voz e sabendo que o Senhor tinha um propósito com aquilo, eu tinha plena certeza. E tendo a paz que excede todo o entendimento no meu coração, eu fui. Eu tomei uma decisão, eu não tinha dinheiro para a calção do quarto, eu não tinha dinheiro nenhum. O Senhor, ele abriu as portas, ele usou pessoas, ele usou os meus pais, eu senti muito, muito fortemente o cuidado de Deus sobre a minha vida depois de ter tomado aquela decisão. E eu aprendi, entendi que confiar no Senhor é muito melhor. Quando nós obedecemos, quando nós escolhemos obedecer a voz do Senhor, obedecer aquilo que Ele está ordenando que a gente faça, ainda que a gente não saiba o que vai acontecer depois daquilo, o Senhor, Ele honra o nosso ato de fé, o nosso passo de fé, Ele honra com provisão, Ele honra levantando pessoas para ajudar você, Ele honra te dando uma paz, assim, que ninguém consegue explicar no meio daquela situação, te dando alegria, te dando força. Ele provê, sabe? Ele dá a direção, ele transforma, ele faz. Eu sei que é muito louco, ainda mais para uma pessoa que gostava de ter o controle, uma pessoa que nunca arriscava por medo de errar, por medo de fracassar,
porque na verdade eu não confiava em Deus. E para mim, estar vivendo o fruto de um passo de fé, o fruto de confiar no Senhor sobre todas as coisas, é muito lindo. Sabe? É quase que... Sabe quando você consegue respirar assim? É teu, Senhor. Porque na verdade a gente não nasceu para controlar a nossa própria vida. Porque não é nossa vida. Enfim. É isso. Eu espero que essa palavra ela tenha edificado a sua vida, que ela tenha de alguma forma falado com você. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir aquilo que o Senhor falou no meu coração e que eu senti de abrir aqui e conversar com vocês sobre isso. E para finalizar, não tenha medo das mudanças. Não tenha medo de arriscar, confie no Senhor sobre todas as coisas. Se aquilo for da vontade do Senhor, Ele vai abrir as portas. Ele vai entrar com a provisão dele. Tenha plena certeza de que o Senhor cuida de todas as coisas, sabe? Mas mantenha os olhos focados nele, ainda que... E tenha muito cuidado depois que a tempestade passar, para que você não esfrie, para que você não caia, né? Porque às vezes é mais fácil, no meio do sufoco, você tá ali de joelhos orando e buscando ao Senhor, mas depois que as coisas se acalmam, que o mar se acalma, você abandona, você esquece, você para de buscar, você para... E o Senhor, Ele te faz passar por mais uma situação difícil para que você volte para Ele. E vai ser sempre assim. Mas mantenha os olhos focados em Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a semana de vocês. E é isso. Um cheiro. Até a próxima.